Se inscrevam no canal Ai Que Loucura do YouTube, com as melhores entrevistas, mais interessantes, engraçadas e com muita diversidade. The Face of Rio, mostra o Rio. Gente, hoje o canal Ai Que Loucura tem a honra de entrevistar o grande advogado José Eduardo Junqueira, doutor e mestre em Direito e colunista responsável pelo blog Esporte Legal no Globoesporte.com. Olha que sucesso, ele vai depois contar como surgiu o convite para a publicação do blog. E vamos fazer um brinde ao rei do mate, doutor José Eduardo, Prazer. grande advogado, doutor, e escreve no blog sobre futebol. Fala um pouco de você e como surgiu o convite para a publicação do blog. Rei do Mate. Um brinde ao Rei do Mate. Um brinde. Um brinde. Na verdade... Gostou do Rei do Mate? Muito, muito. Sou adepto da bebida já há muito tempo. E ele já é fã do Rei do Mate. Beijo, Antônio Carlos. Na verdade, esse é um tema há muitos anos já que eu estudo sobre esporte, sobre a legislação esportiva. Esse foi o tema da minha Você é advogado esportivo? Sim, sim. Só do esporte, na verdade, a nossa atuação profissional no escritório, ela é pautada em direito empresarial. Então, o esporte é uma das vertentes, é um dos ramos em que a gente atua lá no escritório. A ideia, na verdade, de ter uma... José Eduardo Junqueira, doutor José Eduardo Junqueira. Junqueira Office, lawyer. A ideia de ter um blog, assim, um canal na Globo Esporte, é exatamente, ou seja, é tentar tornar acessível para os torcedores os temas absolutamente técnicos, legais, relacionados à gestão do esporte. O esporte hoje está cada vez mais profissional, os contratos assinados são cada vez maiores, as marcas envolvidas... Os contratos para jogadores e técnicos, para quem? Perfeitos contratos de trabalho com os atletas. Neymar, Gabigol... Contratos de imagem, contratos de patrocínio. Então... grande, a Nike está... Sim, então, na verdade, os contratos são cada vez maiores. E você cuida disso? É isso. Então, os contratos são cada vez maiores, são cada vez mais profissionais. Os atletas estão cada vez melhor assistidos. Então, a ideia da coluna é tornar essas informações acessíveis para todos os torcedores que naturalmente acabam tendo curiosidade sobre os times, sobre o clube. É isso, sobre a situação financeira dos clubes, ou seja, por que os clubes estão numa condição financeira cada vez mais frágil e os grandes atletas... Exatamente. Os grandes atletas estão... Um beijo, Gabigol, um beijo pro Zico que fez aniversário. O Zico fez um festão no Clube Mediterrâneo. Um beijo, Janica. Um beijo pra nossa Carolina Junqueira, pra sua mulher. Só fã. A mulher, Carolina Junqueira. Um beijo pro Bento, meu neto, que eu amo. Catarina Pinga. Pra quem mais? Pro Paris Saint-Germain, pro Neymar, pro Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Pelé. O Maradona, que tá no céu com a minha mãe. E o Maradona? Esse é o mais louco de todos. Como é que pode? Doutor José Eduardo? Ai, que loucura, Maradona! Figura polêmica, né? Mas que um argentino que os brasileiros gostam, então tem que ser uma pessoa boa. Então, Maradona... porque brasileiro, pra gostar de argentino, só você, Maradona, no céu. Como você faz para selecionar os temas abordados no seu blog? Na verdade, eu vou seguindo o dia a dia, o cotidiano. Então, a ideia, como exatamente traduzir, tornar acessível as informações do esporte profissional para os torcedores, a gente vai seguindo a rotina do dia a dia. Então, tem um caso de doping. Naturalmente, as pessoas vão se interessar por doping. Como é que é o todo sistema mundo de gosta doping? de ver loucura. Quanto mais loucura, melhor. Então, você tem um problema sobre um determinado atleta que foi multado, ou um outro atleta que foi suspenso de uma competição. Gabigol! Então a ideia, na verdade... Gabigol não, é Gabigol mesmo. Gabigol. Beijo. Beijo pro Márcio Braga. Então a ideia, na verdade, sempre que ocorre algum fato de destaque
no cenário esportivo. Que ninguém sabe, a Globo.com, como é que é o nome? Globoesporte.com, sabe? A ideia, na verdade, é tornar essas informações acessíveis para os torcedores. Então a gente não tem um planejamento sobre o assunto. A gente vai seguindo o tema do blog, ele vai seguindo a rotina do cotidiano. No momento que os fatos vão acontecendo, a gente vai traduzindo do ponto de vista jurídico para tornar aquele assunto familiar para todo mundo. Esse é o objetivo. Maravilhoso seu blog, parabéns. Não, obrigado. E um beijo para Carolina Junqueira e para o Bento. E vem cá, e qual foi a maior loucura que já foi nesse blog? Qual o escândalo? Me dá um escândalo do blog. Na verdade, jogador? Alguma já fez alguma loucura ou são todos calminhos? Não, felizmente todo mundo entende bem o trabalho, vê que a nossa atividade é contributiva, até na verdade em termos de críticas, as críticas que a gente faz em alguns momentos, principalmente em termos de gestão dos clubes de futebol, que é um problema muito grave que a gente tem no país. Eu entendo que as pessoas recebam de uma forma correta, entendam que assim, é uma crítica elegante, uma crítica construtiva, o objetivo não é atingir, não é ferir ninguém, na verdade é tentar contribuir minimamente para uma melhor construção do esporte profissional no Brasil. Mas qual o público-alvo da sua coluna? Essa é uma ótima pergunta, Narciso. O que acontece? A perspectiva da coluna é a mais democrática possível. Então, assim, como o esporte, isso é um elemento interessante do esporte em si, porque o esporte, ele interessa ao presidente da companhia e ao estagiário. Todo mundo, na verdade, tem hoje, por exemplo, se nós estamos aí numa fase final, um encaminhamento para o final de um torneio continental muito importante, que é a Copa Libertadores da América. Quem está ganhando? Então, hoje, na verdade, o Flamengo tem, inclusive, que joga hoje à noite, está numa condição muito favorável. Vai jogar onde? No Maracanã? Não, joga em Brasília. Contra quem? Público. Hoje é Flamengo e Olímpia. E tem pandemia lá? Tem que não podem ir? Não, assim, mas hoje, na verdade, excepcionalmente, até um marco histórico desse jogo, que vai ser permitido o ingresso de torcedores. Ai, que loucura! Ai, que ainda reduzido, mas haverá presença de público no estádio depois de um longo período. Então, assim, respondendo a sua pergunta, como o esporte é um tema que acaba sendo interessante para todos os cidadãos, ou seja, independente da posição socioeconômica. Todo mundo ama um time de futebol. Eu sou Flamengo e Grêmio. E você? Eu sou Fluminense. Eu também era Fluminense, aí mudei para Flamengo por causa do Gabigol. É uma mudança radical, audaciosa, eu diria. Eu jogava tênis no Fluminense. Que bom. Laranjeiras, do lado do Palácio. Beijinhos. E então, eu que torço pelo Flamengo e Grêmio, não entendo porque os clubes brasileiros, mesmo os de grandes portes, estão sempre quebrados. Eu não entendia isso, eu aprendi com você. O que se precisa fazer para mudar isso? Os clubes serem também... Na verdade, esse é um ponto importante, Narciso. Os clubes, e esse é um cenário interessante, que é um cenário mundial. Ontem, por exemplo, o presidente do Barcelona, o grande Barcelona, convocou uma reunião, uma entrevista coletiva, na verdade, em que ele, muito pressionado pela saída do Messi do Barcelona, que foi para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é o melhor, é dos árabes, né? É isso. É dinheiro da Arábia Saudita, do petróleo, não tem competição, meu amor. Exatamente isso. Então, assim... É a Arábia Saudita que é o dono, é o sheik da Arábia, o dono do Saint-Germain, compra todo mundo. Pode comprar a gente, não? Mas na verdade, os torcedores do Barcelona não entenderam, não digeriram bem ainda a saída do Messi. E ele tem sido muito criticado. O Messi é da onde? Nascido aonde? Argentina. Eu amo Maradona, só o Maradona. O Messi, na verdade, é argentino, ele foi contratado com 13 anos. Os árabes compraram ele pro Saint-Germain. Na verdade, foi pior até, porque o contrato dele foi encerrado. Isso é uma das razões da inquietude da torcida do Barcelona. Porque o PSG contratou o Messi sem pagar nada ao Barcelona por isso, porque o contrato dele simplesmente se encerrou. Então eles perderam o grande ídolo e perderam de graça. Então eles estão com dor de cotovelo.
Bastante. Então, assim, Ai, que dor de cotovelinho! Respondendo a sua pergunta, assim, hoje a gente tem no futebol... E o Flamengo? Como é que tá o Flamengo? O Fluminense, o Botafogo, o Ricos? O Vasco? Infelizmente não. Essa, na verdade... O Grêmio? Nenhum deles. Ou aqueles Corinthians, eu não sei hoje, na verdade, assim... Qual que tá bem? Palmeiras e Flamengo são os melhores... Administrados. Sim. São, em termos de resultado financeiro, são as melhores equipes. Mas assim, eles não devem dinheiro? Os outros devem dinheiro? Não, na verdade, assim, os clubes eles funcionam como se fosse qualquer empresa em si. Então, assim, a existência de débitos é natural de qualquer atividade empresarial. O que não pode, na verdade, é fechar o exercício numa forma negativa, com mais débitos do que créditos. A existência de débitos não tem problema. Sem nenhum lucro. Então, na verdade, no futebol brasileiro... Com lucro, eu achei que tinha todo mundo lucro. É só os jogadores que tem mais, né? E aí a gente gera essa distorção em que, pelo menos a elite do futebol tem uma condição financeira hoje, os atletas, muito maior do que os clubes. Gera uma grande distorção, que é o empregado emprestando dinheiro para o empregador. Os jogadores de futebol hoje têm condição de emprestar dinheiro para os clubes. Tamanha a dificuldade financeira que os clubes experimentam. E a pandemia, na verdade, acabou maximizando essa situação de prejuízo para os clubes, principalmente para os clubes brasileiros. Mas isso então, a gente tem que mudar isso. Segundo o doutor José Eduardo Junqueira, grande advogado, doutor mestrado do blog dos esportes, não pode deixar os clubes com prejuízo. Como é que faz para não deixar? Na verdade, na semana passada, teve um marco muito importante para essa virada de chave, que foi a entrada em vigor da lei do clube empresa, permitindo que os clubes, aí dando uma série de incentivos, para que os clubes saiam do formato de associação civil sem fim lucrativo, porque ainda tem essa distorção. Então você tem clubes, por exemplo, que celebram, assinam contratos milionários, recebem bônus de performance, premiação por participação nos campeonatos em valores cada vez maiores. E esses clubes, do ponto de vista estatutário, não visam lucro, não tem um objetivo econômico. Entendi. Então, hoje... Não tem fins lucrativos. É isso, não tem fins lucrativos. A despeito de serem nitidamente protagonistas de uma atividade econômica. Então, essa, Narciso, foi a minha tese de doutorado, em que eu vinha discutindo o seguinte, o seu Flamengo, por exemplo. O seu Flamengo, quando ele foi criado há 100 anos atrás, o objetivo de um Fla-Flu, naquela época, era a vitória no jogo. Não tinha assim, nenhuma conotação financeira no Fla-Flu de 100 anos atrás. A questão é, nos dias atuais, em que o Flamengo, de fato, é uma marca mundial, ou seja, um grande ativo... Jogadores milionários, não reconhecer que o clube tem uma feição empresarial é um grande erro. Então, nesse ponto... Você explica isso no blog. É isso. A Câmara dos Deputados foi sensível a esse tema e promoveu a aprovação dessas, que naturalmente foi chamado de Lei do Clube Empresa, para que os clubes passassem a ser sociedades empresárias. E o presidente Bolsonaro sancionou esse projeto de lei na semana passada. Que maravilha. Além do esporte, quais são as suas outras atividades e áreas jurídicas? Doutor José Eduardo Junqueira, um beijo para Carolina Junqueira. Na verdade... Beijo, Carolina Junqueira. Beijo, Bento. Eu vou te dar um presente da Pinga. Depois você vê, tá? Obrigado. Pra você dar pra Carolina Junqueira, pra minha amiga. E pra se inscrever no canal Ai Que Loucura no YouTube. Ela vai adorar, obrigado. Então, o nosso escritório de advocacia, o nosso carro-chefe é o direito empresarial. Então, todos os temas relacionados aos interesses das empresas, nós atuamos do ponto de vista jurídico. Isso tem, ou seja, um setor trabalhista, um setor tributário, um setor contratual e essa parte desportiva. São as áreas do direito em que os nossos profissionais atuam. Maravilha. E onde é que fica o seu escritório? No centro da cidade. Como é que é o nome dele? Junqueira Ferraz Advogados. Junqueira Ferraz Advogados, o blog? Globoesporte.com. Globoesporte.com. Esporte legal. Esporte legal. Esporte legal na cabeça. Qual foi o impacto da pandemia no mundo da advocacia? Para os advogados? Cara, ninguém quis mais ver os clientes, né? O meu não quer me ver nunca mais. Ele fala, não, só depois da vacina. Não quer nem com a vacina, eu acho, porque agora tem uma outra xepa aí.
Na verdade, Narcisa, a advocacia, como todo setor da economia, foi profundamente atingida pela pandemia. Do ponto de vista econômico, é óbvio que gera perdas, como todos os setores geraram. Do ponto de vista operacional, eu diria para você que assim, talvez tenha nos gerado algumas vantagens, entre aspas, se é que se pode chamar isso de vantagens. Mas o mundo do direito sempre foi um mundo muito conservador, um mundo muito refratário a inovações. E a pandemia, com essa questão do distanciamento social, acabou nos forçando, no dia a dia da advocacia e dos tribunais, a ter acesso a ferramentas que até então a gente não tinha. Então, por exemplo, hoje, as audiências são realizadas de forma virtual. Isso é um grande ganho. Mais tecnologia, tem que aprender, a gente tem que se modernizar. Sim, mas era um cenário que era um cenário absolutamente fora da realidade jurídica. O psiquiatra também fala pelo telefone, tudo é pelo telefone. Eles não querem mais presencial. Você aceita cliente presencial ou só pelo Zoom? Não. Assim, a gente tem essa temática híbrida de atendimento presencial, atendimento por videoconferência, de acordo com a necessidade e o interesse do cliente. Na verdade, isso a gente segue o que é mais confortável e mais seguro para o cliente. Ai, que maravilha de advogado, adorei. Também você é sua cliente, tá? Não, prazer. Então, vou já falando da pandemia, um beijo para os heróis da pandemia, para a doutora Margarete Dalcomo, que é a melhor de todas, beijo, para a Glória Maria, para a Pinga, para a Mai Bloom, para todo mundo, para a Mariana, minha filha, um beijo, dá beijos, agora é hora dos beijos. Um beijo, pessoal, um prazer Carolina estar aqui com Junqueira. você. Beijo para minha esposa. Carolina Junqueira, tem filhos? Sim, um casal. Fala o nome. Valentina e Joaquim. Valentina, Joaquim, ai que loucura, beijo. Valentina e Joaquim, Carolina Junqueira. Agora, vejo pelas suas mídias sociais que, além de advogado, você é produtor rural em Minas Gerais. Você é fazendeiro? Como faz para conciliar esses dois mundos loucos? Na verdade, essa... Ai, que loucura! Essa é uma atividade, Narcisa, que me dá muito prazer, uma atividade... Eu quero ir na sua fazenda, você vai me vai ser um convidar? prazer, sim. Eu e o Cipriani? Vamos, Cipriani, na fazenda do Dr. José Eduardo? Cipriano já esteve lá conosco, em Leopoldina. Eu quero ir, eu tive em Ouro Preto, entrevistei o prefeito Ângelo Osvaldo. Eu assisti a entrevista com o prefeito, parabéns, belíssima entrevista. Obrigada, muito obrigada. A atividade pecuária é uma atividade que, na verdade, é uma herança de família. Nelore? É Nelore. Eu adoro aquele gado branco, milionário. Então eu crio Nelore, que é gado de corte, e crio Girolando, que é gado leiteiro. Então são as duas raças que a gente desenvolve na fazenda. Aí é uma tradição de família da época. Cavalo manga larga, sim, cavalo manga larga. É uma fazenda modelo a sua? Não diria que é um modelo por culpa do gestor, do dono, que não é um modelo de gestão. Você ser advogado e produtor rural é difícil. Mas lá na região a gente tem criadores, tem produtores rurais que de fato são modelos. E a gente tenta errar menos, acaba, na verdade, não tendo tanto tempo como eu queria para me dedicar à atividade, mas é uma atividade que me dá muito prazer, que me honra muito, que me apresentou grandes amigos. Isso é um item muito interessante do meio rural, uma forma de você conhecer pessoas, de fazer alianças, fazer amizades. Na então, fazenda, assim, né? É isso. É uma cachaça, a pinga da Catarina. Literalmente. Agora fala um pouco mais da sua cidade, Leopoldina. Fica onde? Perto do quê? Quantas horas? Perfeito. Leopoldina é uma cidade, está aqui a 250 quilômetros do Rio de Janeiro. Então a gente vai, Cipriano, é pertíssimo. Pertinho. É pertíssimo, 250, 2 horas. 250 quilômetros. É Rio São Paulo? Não, aqui sentido Teresópolis. E são 60 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas absolutamente aconchegante. E você não quer ser prefeito da cidade? Não. Isso eu não tenho essa perspectiva, não. Se por acaso algum Cipriani dia... vai ser o Cipriani, que gosta de política. O Cipriani seria um ótimo prefeito para Leopoldina. Meu tio é o atual prefeito de Leopoldina. Inclusive, eu vou mandar um abraço para ele, que o tio Pedro está lá. Tio Pedro, um beijo, prefeito de Leopoldina. A gente está indo para aí com o Cipriano. Gravar lá os gados, pode? Vamos fazer uma live lá. Vamos fazer uma live lá. Não, a cidade, na verdade, é uma cidade que tem grandes atrativos. A gente tem uma exposição agropecuária lá, que eu, com muito prazer, ajudo na organização já há mais de 15 anos, e é a segunda exposição agropecuária mais antiga do estado de Minas.
São 84 anos já de realização da festa Mas agropecuária. então a gente vai na agropecuária. Qual Sim, mês? será um prazer. Qual mês? Esse ano já foi? Não teve por conta da pandemia, mas é sempre na primeira semana de julho. Ah, tá. Então, assim, se a pandemia ela der sinais aí de controle, a gente ainda tem expectativa de esse ano ainda realizar. Vai ser um prazer te receber lá, pra você gravar o seu programa lá e... Tá, vamos gravar na Levar Leopoldina pro fazenda, na Brasil natureza, Paradise, com Cipriani agitando tudo. Agora a gente quer saber da sua vida pessoal. Fala um pouco da sua família, da Carolina, da Valentina e do Joaquim. Joaquim e Valentina. Fala um pouco. Eu tenho o prazer, isso foi um presente de Deus, tanto a Carolina, minha esposa, depois com a chegada dos meus filhos, dos nossos filhos, Valentina hoje com 7 anos, Joaquim com 4 anos. E criar filhos é difícil, né? Mas a gente é tão difícil quanto Mas são prazeroso. lindos, eu Bento, eu amo, sou apaixonada. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tento tratar com muito carinho. Quais são os seus objetivos depois da pandemia? Na verdade, Narcisa, a ideia, na verdade, é avançar com o projeto da advocacia. Graças a Deus, nós estamos aí, o escritório tem sido muito bem reconhecido pelo mercado em geral, pelos clientes que têm nos prestigiado a cada vez mais. Nós estamos aí, hoje, felizmente, é uma marca. São quantos advogados no seu escritório? São 7 advogados. Então é uma marca que já vai se solidificando no mercado nacional. Eu trato com muito carinho, porque é um projeto meu pessoal eu estou completando esse ano agora 21 anos de advocacia. Parabéns. Obrigado. E acabamos de concluir. Então é algo que eu trato com muito carinho, com muita atenção, porque é algo que foi desenvolvido com muito esforço, com muito trabalho, mas que felizmente eu só tenho a agradecer pelo estágio aonde nós atingimos na advocacia nacional. Parabéns pelo seu Obrigado. escritório. Agora a gente vai fazer um bate-volta. É rapidinho, a pergunta vai e volta. Sim. Going forward. Qual é a coisa que você vai fazer quando passar a pandemia? Eu acho que eu vou tirar férias em algum lugar durante uma semana. Um sonho. Ser deputado federal por Leopoldina. Eu sabia que ele gostava de política, que mesmo de Cipriani. Um herói. Meu pai. Tá vivo? Tá, graças a Deus. Seu Salviano, mandar um beijo. Um Seu- beijo pra minha pro mãe, pai. Fala o nome do Dona pai. Maria não. Cláudia e seu Salviano. Maria Cláudia e Salviano, beijo. Pro Bento, beijo. Um vilão. Um vilão? O Flamengo quando ganha do meu tricolor. Uma cidade. Leopoldina. Uma qualidade. Sinceridade. Uma comida. Arroz e feijão. Um lugar para conhecer, que você quer conhecer com a Carolina. Dubai. Dubai. Sua maior loucura? Uma loucurinha. Ou uma loucura sua e do seu blog. Ou sua do seu blog. Resolver abrir um escritório de advocacia no Rio de Janeiro há 21 anos atrás, sem conhecer rigorosamente ninguém na cidade. Isso foi uma loucura. Ai, que loucura. Olha, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Assistam Ai Que Loucura no YouTube com a entrevista do grande advogado, Dr. José Eduardo Junqueira. Muito obrigado, Obrigada. Narcisa, foi um prazer. Um beijo. E um beijo na Carolina e no Bento.